Capítulo 37. O que fazes? A vida passa e passam as oportunidades de trabalho fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. Isso é falta grave, porque se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre nessa resposta, entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade? Isso quando não exaltamos os erros dos companheiros. Isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de responsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que deve saber o que faz. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta. Não há interesses em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com um ênfase que chega a impressionar até a nós mesmos. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo? Mas diante dos nossos feitos, não necessitamos ter recursos em nenhuma escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiam a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz da nossa parte está sempre ligada, mas as dos nossos irmãos cortamo-la até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fizermos aos outros estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado. Haveremos de bater nesta tecla até que saia a nota, ou melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesma, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nesta análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência e a tua consciência liberará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, se não de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos. Quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Mas se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor, depois que fizeres a tua parte dentro da grande parte feita por Deus. Comentários do capítulo 37, O que fazes? Para eu me fazer entendido nos comentários desse capítulo, eu prefiro explicar como eu vejo a questão dessa nossa existência, nosso objetivo aqui na Terra, pois desta forma ficará mais claro para você que está ouvindo entender o meu ponto de vista. Aliás, como já expliquei desde o início, esses comentários refletem a minha forma de ver as coisas, refletem a lógica que eu encontrei dentro do Espiritismo e que me ajudam a aceitar e compreender os fatos que nos cercam. Pois bem, partimos do princípio que não estamos aqui na Terra de férias, certo? Esta encarnação é um laboratório, ou melhor, considerando que a verdadeira vida está no lado espiritual, a existência na Terra é um curto estágio para corrigirmos nossos defeitos e aprendermos novas e refinarmos as virtudes existentes. Após esta etapa, estaremos preparados para galgar degraus mais elevados, prestar auxílio em outros orbes, auxiliar irmãos com outras necessidades e continuar aprendendo e evoluindo sempre.
Este conceito é importantíssimo para a continuidade do que estamos a falar. Considerando que fomos escolhidos dentre bilhões que precisam reencarnar para termos essa oportunidade de evoluir, não faz sentido sermos colocados nesta tarefa sem ajuda, não é? Ainda mais se considerarmos que estaremos entre prováveis desafetos de vidas passadas e estaremos sendo provados nas nossas dificuldades, vícios e defeitos mais profundos de nossa personalidade. Seria cruel sermos jogados nessa fogueira de mãos limpas, não? Por isso que temos nosso anjo da guarda, ou mentor, guia, como queiram chamar, que nos acompanha em toda a nossa jornada e nos intui para indicar um melhor caminho, mas nosso livre-arbítrio será sempre a prioridade na escolha. Temos também os companheiros que pertencem à nossa família espiritual e que, de certa forma, têm o mesmo objetivo ou objetivos similares e que nos encontramos em algum momento e nos motivaremos ou influenciaremos para o caminho correto. Para os casos em que nascemos em uma família em que os desafetos são pais e filhos, temos o amor primário que Deus colocou nos pais e que gera um amor indescritível pelos filhos e que muitas vezes supera as discórdias. Esse amor é muito mais forte nas mães. Por final, temos a dor, que já foi mencionada anteriormente em capítulos passados, que é quando a misericórdia divina toma a frente e, para que não desperdicemos esta encarnação, ela quebra nossas couraças ou armaduras e meio que reseta ou zera os nossos sentimentos para que vejamos a vida como ela tem que ser vista. Se isso não funcionar, então já viu, né? Mas vamos a um passo anterior à dor, pois omiti propositalmente uma outra ferramenta que é a consciência. Nós estamos carecas de saber que fomos premiados com o esquecimento das ocorrências de vidas passadas, certo? Aliás, esta é mais uma ferramenta que nos foi dada e que não mencionei antes, mas este esquecimento nos ajuda a não termos consciência de nossos defeitos, medos, desafetos, etc. Isso é maravilhoso, pois, dependendo de nossa educação, criação, meio familiar, esses defeitos podem ter sido amenizados sem terem tido espaço para atuarem. Então, esquecemos esses problemas, mas a nossa personalidade e virtude já aprendidas e buriladas também se mantêm. Fora isso, imagine que, antes de nascer, é feito um planejamento reencarnatório, qual aceitamos uma programação de certos eventos em nossa existência que nos ajudarão a chegar onde queremos. E após esta longa introdução, chegamos no ponto que isso se liga ao texto, pois, apesar de termos esquecido tudo de nosso passado, temos na nossa consciência algo que nos leva a seguir certos trajetos. De alguma forma, intuitivamente, sabemos ou lembramos o que devemos fazer, mesmo que seja algo muito, mas muito sutil. É por isso que o texto menciona tanto sobre a nossa consciência e o fato de nossos passos serem conscientes, ou seja, nossos passos nos levam ao caminho que foi anteriormente planejado. A lógica do material e a opinião alheia, por vezes, acaba sendo contrária aos caminhos que realmente deveríamos seguir, e aqui vem o desafio e a recompensa. Esses caminhos errados, vamos chamá-los assim, em geral são mais fáceis e agradáveis num primeiro momento de serem seguidos. Já falamos que a reforma íntima é difícil e trabalhosa, pois exige mudança nos defeitos, observação interna e disposição para contrariar o que o nosso meio nos incentiva a fazer. O que nós não achamos no outro caminho, que basta não termos esforço nenhum para que ele siga sua trajetória. Então, retornando, temos que passar por esta prova que nos foi apresentada e aceita por nós. Vamos olhar nossos defeitos com mais atenção e buscar atacá-los com seriedade. Não nos compete ficar apontando os defeitos dos outros, o que pode até alimentar nossos próprios defeitos. Isso não ajuda e estamos até arranjando mais problemas para serem corrigidos em outra encarnação futura. Temos que ser rígidos conosco, amarmos a nós como somos, reconhecer nossas dificuldades e defeitos, ouvir nossos sentimentos, intuição e consciência, que elas estarão colaborando para acharmos o caminho da salvação. É por isso que, com frequência, nossos amigos, sejam espirituais ou não, nos orientam a seguirmos nosso coração ao pedirmos uma opinião, pois o coração irá nos indicar o que realmente queremos fazer e que nos fará bem.
Neste momento não há lógica ou opinião alheia, mas o seu eu falando com você. E se você alimenta o amor a Deus, pode contar que Deus está falando contigo e o auxiliando neste bom combate. Fiquem com a paz do Cristo.